Diretor, o vereador Tiago Dalsasso, em entrevista para nós, ele comentou sobre essa questão do abastecimento de água aqui no município, e ele até falou que caso ele venha a ser prefeito da cidade, uma das soluções que ele estaria fazendo para resolver isso seria uma estação de água na localidade do Frederico, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isto. Isso é possível? Se é possível, porque até hoje o SAMAI não fez, como é que está isso? Olha, Hércules, possível é, Sim. Só não é viável. O porquê? Eu vou explicar para vocês. O Tiago, em 3 anos de vereador, ele pisou apenas uma vez lá no SAMAI. Assim que ele assumiu, ele chegou lá, eu apresentei toda a estrutura do SAMAI, passei para eles os nossos problemas, quais seriam as soluções que a gente foi tomando nesses 3 anos, mas sequer ele veio lá perguntar dos nossos projetos, como é que poderia ser resolvido os problemas do abastecimento de água na cidade, certo? Na época, a gente colocou, até fez um edital, de um novo sistema de água lá no Frederico. Isso é verdade, a gente chegou a iniciar, depois a empresa não deu conta e a gente suspendeu naquele momento. Por que a gente suspendeu? Ele esqueceu de falar para a população dessa solução que ele falou, que custa 2,5 milhões com recursos próprios. Será que a população vai confirmar, vai aceitar pagar 2,5 milhões para fazer um novo sistema de abastecimento de água? O que é um novo sistema? Não é só fazer uma captação de água, uma barragem e levar. Isso não é, certo? É o quê? É construir uma nova barragem, uma nova tubulação lá do Frederico até o centro, que dá mais ou menos uns 7 quilômetros. É fazer um novo filtro. Esse filtro, essa estação, ela não pode ser como as nossas que nós temos ali, que são antiquadas, tem que ser modernas. E só a estação é R$1,5 milhão. Sim. Certo? Um novo reservatório de pelo menos 500 mil litros. Isso é quase R$800 mil hoje. Mais a casa de química para fazer as análises e mais a adutora até o centro, isso em média vai dar hoje R$2,5 milhões. Lá atrás, no termo de referência, já tínhamos um valor próximo a 2 milhões. Ele não estudou, ele não viu. Se ele tivesse visto, ele não teria falando isso, certo? Então, qual é a solução? Eu já digo para ele qual é a solução, já estamos tomando já a situação. É a captação do molha. Por quê? Porque nós vamos usar a mesma estrutura da vasca. Nós não vamos precisar construir um reservatório novo, nós não vamos precisar fazer uma estação nova. Nós vamos apenas, lá em cima na captação, vamos fazer uma barragem e puxar a tubulação até a vasca. Nós vamos nós vamos usar a mesma estrutura, talvez gastando 300, 400 mil reais. É aí que eu fico falando, que eu peço para ele explicar para a população. Por que gastarmos 2,5 milhões para fazer um novo sistema lá no Frederico, que tem menos água do que o molha, do que gastar 300 mil e resolver o problema? É uma pergunta que eu deixo para ele. Ele que vai estudar essa situação e que chegue para a comunidade e diga: olha, realmente eu apoio gastar 2,5 milhões do bolso de vocês, contribuintes, do que 300 mil para resolver o problema. Certo? Então, uma outra coisa que eu gostaria de dizer, no caso que ele falou lá, sobre a questão do saneamento básico. Eu faço a pergunta: ano passado nós ficamos o ano inteiro trabalhando na revisão do plano de saneamento básico. Ele não apareceu em nenhuma reunião, nem nas audiências públicas e nem nas reuniões comunitárias. Não botou o pé, não perguntou, não fez nada. Mas ele fica falando que sabe sobre o saneamento básico, certo? Falou em rede de esgoto por causa do asfalto, que ele quer fazer o asfalto, e aí o SAMAI depois vai ter que tirar a rede debaixo da do calçamento para botar para a calçada. Me diz aonde que foi feito isso? Aqui na região, que eu sei, na região todo mundo faz a rede de baixo e depois faz asfalto. Nós fomos os únicos SAMAI aqui da região que colocou rede pela calçada. E se a gente não fez toda pela calçada entre a rede da vasca ao centro, que ele devia saber disso, é porque em alguns lugares debaixo da calçada tinha drenagem. Como que a gente vai fazer a rede de água em cima da drenagem ou no meio de um poste? Por isso que a gente desviou quando deu
pelo calçamento. Então, são coisas que ele fala sem ter conhecimento de causa. Se ele fosse uma pessoa que acompanhasse todos os trabalhos, tivesse conhecimento, fosse lá no SAMAI perguntar, o SAMAI está aberto. Qualquer um cidadão. Nós nunca fechamos a porta. Nós estamos sempre lá. O SAMAI é transparente, ele quer saber de alguma coisa, vai lá. Aí depois ele pode fazer as suas propostas. O que não pode é ele querer enganar a população, dizer que fazer uma estação no Frederico é mais viável do que fazer do Molha. Isso não. Ele falou o custo. Porque nós vamos desligar todos os bombeamentos. É verdade, dá para desligar fazendo o Frederico. Só que você vai ter que colocar 5 operadores de ETA. E o custo mensal de 5 operadores de ETA é muito mais do que o custo de energia elétrica com essas bombas. Então tudo isso, ou ele não sabia, que eu acredito que talvez ele não está preparado para falar deste assunto, ou realmente ele quis enganar a população. É só isso que eu fico indignado, porque já conversei com ele algumas vezes e ele vive batendo nessa tecla. Será que ele nunca pensou, o SAMAI tem gente contratada para pensar pelo diretor? Nós temos um engenheiro que ele está aqui em Nova Trento há quase 30 anos. Ele foi o primeiro diretor do SAMAI, na época da FUNASA. Ele conhece Nova Trento, as tubulações, os problemas, mais do que ninguém. Será que ele vai dizer assim, diretor, faz uma captação lá no Molha, porque é menos viável do que fazer no Frederico? É claro que não. Nós estamos trabalhando com responsabilidade, Hércules. É dinheiro público. Tudo que nós fizemos até agora foi com recursos públicos, recursos do SAMAI. Jamais eu iria por um caminho aonde depois vão me responsabilizar e dizendo, por que você não fez com 300 mil uma captação do Molha, que também resolveria o problema, mas você preferiu fazer um novo sistema de água no Frederico por 2,5 milhões? É só essas perguntas que eu gostaria de falar, pedir para ele, se realmente ele tem conhecimento de causa ou ele está apenas fazendo politicagem. Porque ontem eu vi lá, ele atacou o SAMAI, atacou na Câmara, na primeira sessão do ano, e simplesmente não deu nenhum direito de resposta, sequer foi ao SAMAI perguntar ao SAMAI, isso é verdade? Ou as fontes deles estão enganando eles ou não estão totalmente certas. Porque a gente trabalha com gente séria, temos responsabilidade, a gente sabe o que está fazendo, a gente não está perdido não. Nós temos um norte sim. Quem está perdido me parece ser ele, com propostas que não são concebíveis de colocar em prática. No papel se aceita tudo. A velha política continua. Eu vou fazer isso. Consegue fazer ou é só botar no papel? Então é dessa questão de abastecimento de água, se ele quiser, eu até fizemos um debate, eu e ele. Se ele tem esse conhecimento todo que ele acha que quer, fizemos eu e ele, Hércules. Pode marcar que eu vou nesse debate. Só que eu gostaria que ele falasse a verdade para a população. Não tente enganar em cima do SAMAI e dizer que o SAMAI é que não está fazendo a sua parte. Estamos sim, estamos já caminhando para o trabalho da captação de água. Antes mesmo, eu acredito que antes mesmo de ele ter a candidatura confirmada, nós já resolvemos o problema com o Frederico, do Molha. Então, é isso que às vezes me deixa revoltado, fica 3 anos sem botar os pés no SAMAI, mas falar que o SAMAI não está fazendo a sua parte. Estamos sim. Venha no SAMAI que eu vou te mostrar. Venha lá que eu vou te mostrar. Levante, não fique só lá na tribuna falando. Venha no SAMAI, não escute pessoas. Venha até lá. Isso é ciência. A ciência que você falou é ir atrás da verdade e não esperar que as pessoas te falem a verdade delas. Venha lá. Nós te mostramos exatamente como está a situação e aonde nós queremos chegar. Te mostro os projetos, as ideias futuras. Talvez você possa colocar no teu plano de governo. Aí sim, aí você vai estar no caminho certo. Mas não fale coisa que você não está sabendo e muito menos criticar o SAMAI, que é uma entidade que vem trabalhando para a comunidade e resolvendo problemas. Pense bem, vereador Tiago, eu fui teu professor, gosto muito de ti, mas não faça velha política. Você estudou e você sabe que não importa a idade da pessoa, é o pensamento dela. Não adianta vir com 20 e poucos anos com a ideia de politicagem da velha política. Venha lá, venha conversar, está a porta aberta. Não tenho nada contra você, só que não venha perseguir o SAMAI, não venha dizer que a gente é incompetente, irresponsável, porque
você não ter conhecimento de causa. Te apresenta o engenheiro e vai te explicar tudo certinho. Mas não saia falando coisa que você não saiba. É isso que eu gostaria de falar. Desculpe o desabafo. Diretor Ivan Franzói do SAMAI, suas considerações finais. Eu gostaria de falar para toda a comunidade Nova Trento que quando vocês quiserem saber alguma coisa, como que está acontecendo, o SAMAI está lá aberto. Nós queremos uma fanpage para divulgar os trabalhos do SAMAI, a gente não quer esconder nada. Por que a gente não vai fazer no Frederico? Pois eu dei a explicação. É melhor gastar 300 mil e resolver o problema com um molha do que gastar 2,5 milhões e você, contribuinte, pagar por isso pela mesma coisa. Então, a política está começando. Ouça bem, fique de olhos abertos e ouvidos também, para não cair em qualquer tipo de promessas inviáveis ou promessas enganosas. Só isso. Um abraço. Conversei com o meu amigo Ivan Franzói, diretor do SAMAI aqui do município de Nova Trento. Permaneça com a gente. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.